Quem já teve trombose, já tratou, já resolveu, será que naquele mesmo local aonde o trombo surgiu pela primeira vez pode acontecer de novo? Será que a trombose pode voltar no mesmo lugar ou para a trombose tem aquela história tipo raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Por exemplo, se você teve trombose nas pernas, pode ter de novo naquela perna ou será que ela vai para outra perna? Quem já teve trombose nos braços, cérebro, intestino, será que pode repetir com o passar do tempo, daqui a alguns anos, mesmo que você já tenha curado? Será que tem algum limite? Como que isso acontece? Como que funciona tudo isso? Esses vão ser os nossos assuntos de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. Então, se você se interessa por esses assuntos, é só fazer a sua inscrição aí no canal, deixa o sininho ativado, porque assim você é notificado de todas as novidades que acontecem por aqui, de sempre que sair algum vídeo novo, você vai receber em primeira mão. Também já aproveita, clica aí no gostei, deixa o joinha, a sua curtida, o seu like, porque assim o algoritmo entende que aqui tem informação de qualidade e entrega para mais pessoas. Então juntos a gente pode ajudar mais gente, a gente pode alcançar mais pessoas e talvez até mesmo salvar vidas contra essa doença. Como de costume, a nossa equipe seleciona algumas dúvidas que vocês deixam aí pra gente nos comentários. E hoje nós vamos falar sobre a seguinte dúvida. Doutor, boa noite. Trato uma trombose mesentérica e na veia porta. Então eu também corro o risco de alguns anos eu ter outra trombose no mesmo lugar? E aí, será que isso é possível? Vamos do início então. O que é uma trombose? O sangue, ele tem uma parte líquida e tem várias células misturadas ali. Então, células vermelhas que carregam o oxigênio pelo corpo, células brancas que defendem contra micro-organismos, bactérias, invasores que querem invadir o seu organismo. Tem plaquetas no sangue, tem hormônios no sangue, tem vitaminas, minerais, tem proteínas, tem impurezas que os nossos rins filtram e saem pela urina, ou seja, o sangue ele é um composto de várias coisas, células, nutrientes, vitaminas, proteínas, minerais, hormônios, e aquilo está tudo diluído em um meio líquido, que é o plasma. Quando alguma coisa perturba o funcionamento do corpo, esse monte de coisa que está ali se aglomera, se agrupa e forma o que a gente chama de trombo, de coágulo, que fica dentro de uma veia. E como ele está ali, ele atrapalha a passagem do sangue por ali. É só você pensar em um carro que deu problema na pista, faz um engarrafamento. Então, quando essas células, por um mau funcionamento do corpo, se agrupam, se juntam, se aglomeram, é como se tivesse acontecendo um engarrafamento na via. O sangue não passa mais por conta daquele trombo ali entupindo aquela veia. Dessa forma, o sangue acumula e começa a acontecer dor, inchaço, cansaço, desconforto. Por que eu estou te falando isso? Porque isso geralmente acontece nas pernas. Só que tem sangue em todo o nosso corpo, não é verdade? Tem sangue nos meus braços? Tem. É só você pensar, se eu arranhar a minha mão aqui, vai sangrar. Se eu arranhar o meu rosto, vai sangrar. No nosso corpo tem sangue circulando por todo o nosso organismo, concorda comigo? No intestino, por exemplo, também tem sangue. Então ali pode desenvolver uma trombose. Por quê? Porque é uma doença do sangue. Qualquer parte do corpo pode ter a formação de trombos, de coágulos, que vai desenvolver essa doença que a gente conhece como trombose. Vai ter uma má circulação ali. Então o intestino ele serve para quê? Para fazer a digestão do nosso organismo, para absorver, não é verdade, os nutrientes. Então eu me alimento, passa pelo esôfago, vai para o estômago, passa pelos intestinos até que vira o bolo fecal, sai nas fezes esse alimento. Então o intestino ele ajuda na digestão e na absorção de alimentos. Então esses nutrientes que são absorvidos ali no intestino, eles vão passar pela circulação intestinal, que a gente conhece como circulação mesentérica, e depois vai para o fígado. E aí a veia que chega no fígado é a veia porta. Então, caso você seja novo aqui e não entendeu aonde foi esse problema, trombose na mesentérica e trombose na veia porta, nessa dúvida que a gente recebeu aqui, são esses sistemas de circulação do nosso corpo. O intestino é a circulação mesentérica e o fígado a circulação hepática e porta. Então sim, pode ter trombose no intestino e trombose no fígado. Agora, com relação à trombose voltar, como que funciona isso?
Por que que isso acontece? Pensa comigo. Você conhece alguém vivo que não tenha sangue pelo corpo? Eu imagino que não é verdade? Todos nós sangramos. Se você se machucar, sangra. Se você receber sei lá, se ferir, se acidentar, o fígado sangra, não é verdade? O intestino também sangra. Então, a trombose, por ela acontecer no sangue, e a gente ter sangue no corpo todo, ela pode se desenvolver em qualquer parte do nosso organismo, em qualquer momento da nossa vida, basta estar vivo. Mas a trombose, alguém já te falou que você fica imune à trombose? Você conhece alguém que fala assim, não, peraí, eu não posso ter trombose, eu sou imune à trombose, isso nunca vai acontecer comigo. Isso não existe, gente. Qualquer pessoa que está viva, se não se cuidar, se não combater a má circulação, pode ter uma trombose, pode ter 2 tromboses, pode ter 3 tromboses, 4, 5, 6, 7, não interessa. Eu já tive uma paciente que eu acompanho com 33 anos de idade que está na 11ª, ou seja, 11 episódios de trombose. A dela foi nas pernas, mas pode ser em qualquer parte do corpo. A trombose você tem que entender que é o estágio final de uma má circulação. Provavelmente é o que? Várias coisas estão prejudicando a circulação a ponto de o desfecho final ser a formação desse trombo, desse coágulo. Ou seja, se a pessoa não se cuida, está exposta a situações que aumentam o seu risco de ter uma trombose, ela vai ter o 2º episódio, o 3º episódio, o 4º episódio, e quando a pessoa já teve uma trombose, é mais propício ainda, é mais fácil ela ter um novo evento naquele local. Por quê? Porque as veias ficam machucadas, o trombo ele agride a parede das veias e ficam cicatrizes, sequelas, igual uma cicatriz na pele quando você se corta. Então quem já teve uma trombose e tem mais risco, tem mais chance, mais probabilidade de ter um novo evento, ou seja, ela tem que se cuidar ainda mais. E para você entender o que causa essa má circulação no corpo, eu vou tentar te ajudar um pouco. Por quê? Porque isso vai ser fundamental para você se proteger. Então é o seguinte, existe um pesquisador alemão chamado de Rudolf Virchow. Há mais de 100 anos ele morava em Berlim, na capital da Alemanha, e ele nos ensinou que tem 3 coisas que causam a má circulação, que deflagram a trombose. É como se fosse aquele fogo na pólvora, o estopim. É aquilo que inicia o processo de formação desse coágulo, desse trombo, dessa aglomeração de células que eu te falei dentro de uma veia saudável. Primeiro grupo, primeira grande coisa que causa trombose é o sangue circulando de forma lenta nos vasos sanguíneos. Não entendi ainda, Antônio. Então vou tentar te explicar. O sangue ele tem uma velocidade normal para circular pelas artérias, igual um rio com água corrente ou uma lagoa parada. A lagoa com água parada não fica dando aquele musgo, aquela água parece suja. Então o sangue ele tem que circular pelo corpo por uma velocidade normal, tá certo? Então o sangue ele não vai nem devagar demais, nem rápido demais dentro dos vasos sanguíneos, dentro da nossa circulação. Ele tem uma velocidade que é boa, que ele circula bem, que é normal e que não causa má circulação. Então, todas as vezes que você fica várias horas parado no seu trabalho, na mesma posição, seja atrás de um balcão, atrás de um computador, muito tempo sem se mover, todas as vezes que você fica num carro, em um avião ou em um ônibus para uma viagem longa de 6, 10, 12 horas sem se movimentar, todas as vezes que mesmo que você ande, faça exercício físico, consegue andar, mas você tem preguiça, você é uma pessoa sedentária, não tem hábito de praticar atividade física, não tem hábito de ser uma pessoa ativa, ou seja, essas são situações onde o sangue circula de forma lenta pelo seu organismo. E tem mais, quando a pessoa quebra uma perna e coloca um gesso, ela tem limitação física, pessoas idosas que não são tão ativas mais, por conta até mesmo do envelhecimento do organismo como um todo, pessoas que já são acamadas, pessoas que acabaram de operar, fez uma cirurgia plástica, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia bariátrica e precisam de certo repouso, ou seja, elas não conseguem ser tão ativas. Então todos esses foram exemplos que eu te dei de situações onde o sangue circula de forma lenta pelo organismo, que é o que a gente conhece como estase sanguínea. É um nome técnico, mas não se preocupa com isso não. A segunda situação são os machucados nos vasos sanguíneos. Então, quando a pessoa se acidenta, caiu de bicicleta,
caiu de moto, bateu de carro, escorregou e bateu no chão, subiu numa cadeira, numa escada e caiu. Qualquer tipo de agressão física, pancadas que machucam os vasos sanguíneos, também podem deflagrar, desencadear uma trombose. Essa é o segundo grande grupo que esse pesquisador nos ensinou. E a terceira coisa são situações que alteram a composição do sangue. Pensa numa água. Se eu virar o copo, ela escorre bem rápido. Já um shampoo, quando eu viro um vidro de shampoo, aquele conteúdo vem vindo de forma mais lenta, porque ele é mais grosso. Então, situações que deixam o sangue mais grosso, mais espesso, também podem deflagrar uma trombose. Ah, Antônio, mas por que eu tive uma trombose no intestino? Porque provavelmente você estava exposto a várias situações dessa. Esqueci de dar alguns exemplos, não é verdade? Que deixa o sangue mais grosso. Anticoncepcionais, hormônios para reposição hormonal na menopausa, no climatério, pessoas que usam testosterona, androgênios, situações alimentares que você está exposto a várias toxinas na sua alimentação, situações, por exemplo, idade, o sangue envelhece, o cabelo fica branco, a pele enruga, o sangue vai ficando mais espesso, mais envelhecido. Mais um exemplo, o fator hereditário, o seu sangue se parece com os dos seus pais, não é verdade? Pais que têm o sangue tipo A, o filho tende a ter o sangue tipo A. Pais com sangue tipo B, o filho também tende a ter o sangue tipo B. Pais hipertensos tendem a ter filhos hipertensos, assim como pais com má circulação, a prole, a descendência, tende a ter também má circulação. Assim como existem doenças genéticas como as trombofilias, onde o sangue também é mais espesso, ou seja, são várias situações. E além desse fator genético hereditário, ainda existem várias doenças, como no fígado. O fígado produz diversos componentes do sangue. Quem tem hepatite, cirrose, tem alteração na composição do sangue. O intestino, que absorve os nutrientes. Se você não consegue absorver os nutrientes ou se você ingere diversas toxinas, o seu sangue também não tem a mesma composição de uma pessoa com sangue saudável. Coração é a bomba. Se a bomba não funciona bem, coração grande, pessoas que já infartaram, o sangue não circula legal, fica igual uma água parada, aquele sangue também de forma impura, porque ele não circula bem, não passa bem nos rins, não é filtrado. Falando em rim, se o rim não filtra o sangue, você pode ter problemas também na composição do sangue. Então você percebeu que são várias coisas que estão se sobrepondo, ou seja, a pessoa se alimenta de forma incorreta, não pratica atividade física, ela tem histórico familiar, está acima do peso, não usa meia de proteção, tem alguma doença no corpo, nos rins, no fígado, tudo isso vai se sobrepondo e o desfecho final é uma trombose. É por isso que eu falo que quando você tem uma trombose, são várias coisas empilhadas. Ah, Antônio, mas eu me alimento bem, mas eu praticava atividade física, não consigo entender porque eu tive uma trombose. Você tem que, provavelmente é porque você não sabe o que causa e não consegue identificar isso na sua vida. Talvez você ache que está se alimentando bem, mas não está. Será que você já fez exames para saber se você não tem uma descendência, alguma doença no sangue que você herdou, alguma coisa que veio dos seus pais? Será que você está praticando mesmo a atividade física necessária? Você está se cuidando corretamente? Será que você está usando anticoncepcional ou fuma? Será que você não poderia fazer algo a mais, usar uma meia de proteção? Ou seja, provavelmente vários fatores se sobrepuseram e aquela pessoa desenvolveu um coágulo, um trombo. Na maioria das vezes não é espontâneo, ele é provocado. Então, o oposto também é verdadeiro. Aquela pessoa que se cuida, alimenta-se corretamente, faz atividade física, controla o peso, mesmo que tenha histórico familiar, não fuma, não usa hormônios, ou seja, várias situações onde a pessoa está se protegendo, se afastando da trombose. Então, só tem uma verdade. Aqui eu estou falando com adulto, gente. Aqui é a doença como ela é. Não tem como eu vir aqui tentar te enrolar, falar coisas bonitinhas, porque é dessa forma. Se a pessoa está no caminho errado, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 tromboses. Se a pessoa entende que existe formas de se proteger e começa a se colocar no caminho, entre aspas, vamos dizer, no caminho do bem, no caminho de ser uma pessoa saudável, de fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para se proteger contra uma trombose, ela vai se afastando cada vez mais, ela vai ficando cada vez mais protegida contra essa doença.
Então, respondendo à dúvida que a gente recebeu aqui, vou lê-la de novo. Trata uma trombose mesentérica e na porta. Você já entendeu que mesentério é intestino, é uma trombose na circulação intestinal. E porta é o nome da veia que vai para o fígado, então uma trombose no intestino e no fígado. Eu corro o risco de alguns anos de ter outra trombose no mesmo lugar? Sim, existe essa possibilidade, existe essa chance, porque não existe nenhuma pessoa imune à trombose enquanto ela estiver viva. A trombose é uma doença do sangue. Se nós temos sangue em qualquer fase da vida, a qualquer momento, quem não se cuida corretamente pode desenvolver uma trombose, mas eu não falo isso de forma vendedora de susto. Ah, isso é uma sentença, uma condenação que eu de fato vou ter. Não. Se você consegue identificar tudo aquilo que está ao seu alcance para se proteger, para se cuidar, provavelmente você é capaz de diminuir os seus riscos, de minimizar, ou seja, de não precisar passar por isso. Provavelmente você desenvolveu porque várias situações estavam presentes na sua vida. Ah, mas o meu médico falou que foi um anticoncepcional que eu tomava. Normalmente não é só uma coisa, são várias situações e até que chega no desfecho final, que é a trombose. Ela é uma doença multi, significa vários, fatorial, fatores, multifatorial, vários fatores causais. Normalmente não é só uma coisa, normalmente são várias coisas que talvez você nem saiba. Talvez na sua alimentação você está exposto a toxinas, talvez você tenha alterações no sangue que você herdou dos seus pais, você já fez exame de sangue para saber? Talvez você, além do anticoncepcional, fica horas no trabalho, você pratica a quantidade de atividade física recomendada por semana, você é uma pessoa ativa, você usa a meia de proteção para melhorar ainda mais a sua circulação, então tudo isso interfere. Então, o que eu posso te falar para te ajudar? Existe sim um caminho certo para você se proteger, para você blindar a sua circulação contra a trombose. Tem várias coisas que você pode fazer, então você pode pesquisar, procurar por conta própria em sites de busca, ou você pode já receber um método, um passo a passo, um plano de ação. É aí que eu te convido para conhecer o protocolo antitrombose, que é o nosso programa avançado. Daqui a pouco eu vou te explicar como ele funciona, mas qual é o recado principal desse vídeo? É que qualquer pessoa viva, enquanto estiver viva, pode ter uma trombose em qualquer parte do corpo, porque é uma doença do sangue e existem várias situações que aumentam o seu risco e várias situações que te protegem. O seu foco deve estar onde? Ai meu Deus, o Antônio falou que eu posso ter trombose, eu posso ter 10 tromboses, o Antônio falou que eu posso desenvolver trombose em qualquer fase da vida. O seu foco não deve estar aqui não, o seu foco deve estar na prevenção. Não, eu sei que eu tenho os riscos, eu vou procurar tudo aquilo que está ao meu alcance para me proteger, para me cuidar, para eu não precisar passar por nada disso. Então o seu foco não deve estar no alarme, no desespero, no medo. Não, o seu foco tem que estar na prevenção. Adianta ficar com medo do problema? Não. Adianta você se cuidar, se proteger para não precisar passar por nada disso. Concorda comigo? Então esse é o recado do centro desse vídeo aqui. Existe sim formas de você se proteger, formas de você se prevenir e é aí que pode estar o seu foco. Ah não, mas isso nunca vai acontecer comigo, eu estou tranquilo? De fato, poder pode. Se você é uma pessoa saudável que não está exposto a vários fatores de risco, talvez isso nunca vá acontecer com você. Então só tem dois caminhos. Ou você vai pelo caminho, não, vou me cuidar, vou me proteger, vou me prevenir, ou você está indo no caminho de não se cuidar, não se proteger e o desfecho final pode ser uma trombose. Com relação ao nosso programa avançado, são 3 pilares que sustentam o nosso método, o nosso plano de ação. Primeiro, mais de 150 exercícios para fortalecer a sua circulação, para tornar a sua circulação mais forte que a trombose. Segundo, usar ferramentas como meias, bandagens, ataduras, canelito. Talvez você conheça só a meia, mas existem vários outros dispositivos de proteção que deixam a sua circulação mais forte, com mais energia, combate a má circulação. E por fim, lá a gente vai te entregar um roteiro, um passo a passo para você identificar na sua vida tudo aquilo que você está exposto, eliminar isso da sua vida e diminuir ainda mais o seu risco de desenvolver uma má circulação. Então, se você quiser conhecer, na descrição desse vídeo tem um link, vai lá e clica para conhecer o protocolo antitrombose, que é o nosso método, o nosso
plano de ação. É um passo a passo, um roteiro para você seguir e ter a certeza que você está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance para combater a má circulação, para ter uma circulação saudável, para blindar a sua circulação contra a trombose, contra a embolia e contra várias outras doenças. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho para ser notificado de tudo aquilo que acontece aqui no canal, receber todas as novidades. Quando sair um vídeo novo, você vai ser avisado em primeira mão. Clica aí no gostei, deixa o seu like, a sua curtida, o joinha para poder entregar esse vídeo para mais pessoas. Se você sai sem deixar aquela curtida, sem deixar o seu joinha, o algoritmo entende que esse vídeo não foi importante para você. Então, com a sua ajuda, deixando a sua curtida, o algoritmo entende que tem conteúdo relevante, entrega para mais pessoas e juntos a gente pode até mesmo salvar vidas contra essa doença. Caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, vai aqui embaixo, deixa para mim nos comentários sua dúvida, a sua pergunta, a sua dificuldade. A nossa equipe seleciona e alguns se transformam em vídeos como esse. E se você quiser também falar o que você está achando aqui no canal, deixar dicas e sugestões para os próximos vídeos, a gente gosta de saber o que está passando aí do outro lado. Até o próximo vídeo.